dia a dia facilitado por um marido de aluguel. Um canteiro de obra em que o trabalho pesado do pedreiro é feito por uma mulher. Essas foram algumas das histórias que você conheceu nessa semana aqui no Jornal Futura, na série Ofícios da Vida. Aliás, uma belíssima série. Hoje, na última reportagem, você confere a história de um auxiliar de serviços que se tornou enfermeiro, mas que ao mesmo tempo sempre se dedicou ao artesanato em madeira. Seu Antônio da Farmácia, como é conhecido na região de Ouro Preto, Minas Gerais, é mais um brasileiro que uniu vontade de empreender e aprender em busca da realização pessoal. A TV UFOP mostra mais essa história pra gente. Vamos ver. Eu moro em Galvão já há muitos anos, né? Já praticamente 56 anos que eu estou em Galvão. E comecei minha vida aqui, antes eu fui estudar, estudava em Tabirito, depois eu parei de estudar no ginásio e comecei a trabalhar na usina UIG. Aí eu arrumei o serviço na farmácia, mas eu entrei como auxiliar, tipo um faxineiro, né? Para fazer limpeza, aquela coisa toda. Aí eu fui trabalhando e comecei a gostar e eu fui me entusiasmando. Eu fui praticando, aí resolvi fazer a enfermagem. Tinha a farmácia e a enfermaria. A farmácia, a parte de medicação, a gente tinha que fazer medicação também, às vezes aplicar uma injeção e examinava o doente. Voltava na farmácia, pegava o remédio, voltava na casa do doente, fazia medicação. Porque eu atendia a região toda, eu continuei trabalhando até aposentar. Tá? Mas eu já fazia alguma coisa paralela, assim, a área que eu gostava de trabalho de madeira, mas não tinha muito tempo, mas sempre fazendo alguma coisinha. Aí eu me dediquei mais depois que eu me aposentei. Mas mesmo assim, continuo voluntário da área de saúde, sabe? Eu sou voluntário de serviços gerais, eu presto serviço. Serviço braçal, capinar, arrumar um caminho, eu tomo conta da área da igreja, eu já faço limpeza, ajudo as duas irmãs, que tem que repor, sabe? Eu me considero uma pessoa criativa, sabe? Qualquer coisa que eu pego para fazer, eu faço mesmo, com uma criatividade impressionante, que eu mesmo fico impressionado comigo mesmo. Como é que eu posso ter tanta coisa, tanta criatividade? Eu gosto mais do estilo, mais voltar para, como diria, a arte sacra, né? Eu gosto muito de fazer um oratório, eu gosto de fazer castiçais para a igreja, tá entendendo? A madeira de demolição, eu gosto porque, um exemplo, eu te dou um exemplo, um dormente da rede ferroviária, um exemplo, que colocou um dormente, jogou fora, encostou para lá, aquele dormente está saudável, a madeira boa, então eu aproveito aquele pedaço de dormente. A vida é essa, uma vida comunitária. Sempre eu vivia a bem da comunidade. Sou relacionado muito, graças a Deus, muito bem relacionado aqui. E aqui você perguntar quem que é Antônio da Farmácia, qualquer um sabe. Eu sou conhecido mais por Antônio da Farmácia. Incrível, né? As três histórias apresentadas na série Ofícios da Vida têm em comum a iniciativa empreendedora, a vontade de dedicar tempo e conhecimento em um projeto.
Para falar mais desse assunto, eu recebo o André Espínola. Ele é gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial do Sebrae Nacional. Tá difícil de sair esse de desenvolvimento, mas agora saiu. De desenvolvimento do Sebrae Nacional. E você que está em casa, no trabalho, ligado no Canal Futura, participe com a gente dessa conversa, por telefone, pela internet. Os nossos contatos estão aí na sua tela. Empreender é um trava-língua, como eu estou com uma dificuldade de falar de desenvolvimento? Olha, o Brasil já passou por dificuldades aí nessa seara de empreendedorismo, né? Alguns anos atrás, muitos anos atrás, mas nós estamos vivendo num momento muito bom. Já de uns 10 anos para cá, o Brasil tem conseguido resultados aí excepcionais para o seu Antônio, para milhões de outros empreendedores. São mais de 20 milhões de empreendedores no Brasil hoje, seja empresa, seja empreendedor individual, seja conta própria, que estão remando nessa maré boa aí. Quais são as vantagens de ser um empreendedor individual? O empreendedor individual é uma figura que nasceu há mais ou menos 3 anos, pouco mais de 3 anos, que era justamente para destravar um contingente enorme do Brasil, que era o de informais. Um ambiente muito regulado, muita dificuldade para abrir empresa e tal, custo para abrir empresa, e criou-se essa política pública atrelada à Lei Geral da Pequena Empresa, que era para destravar completamente a abertura de empresas para esses entrantes, para esses informais, para essas pessoas físicas. Você abre um empreendimento pela internet, sem custo nenhum, online, na hora, em minutos. Você está quase que totalmente isento de carga tributária, você só paga a sua previdência. A previdência, você paga 30 e poucos reais por mês para cobrir a sua previdência, auxílio... Isso é importante tocar nesse assunto, os direitos que a pessoa vai começar auxílio, a ter. Exatamente, o empreendedor individual é muito baseado nos direitos e não nos deveres. Essa é uma mudança de paradigma muito importante. Ele paga 30 e poucos reais por mês, que vai dar direito aí à aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, pensão por morte para a família dele. Ele obtém o CNPJ, com o CNPJ ele compra do fornecedor direto, do atacadista, do distribuidor. Isso encurta o caminho dele aí como na formação de preços dele, na profissionalização dele. Ele pode emitir as notas fiscais para os clientes, então ele ganha credibilidade. Ele pode acessar uma série de serviços bancários hoje que são para ele, para o empreendedor individual. Crédito, por exemplo, a 5% ao ano, que existe hoje disponível para o empreendedor individual. O próprio Sebrae tem uma gama bastante boa de cursos para o empreendedor individual, customizados e gratuitos. André, fico pensando, você me corrija, o empreendedor individual ele é mais competitivo no mercado. Ele consegue oferecer o seu serviço, o seu produto de uma maneira muito mais clara, muito mais limpa mesmo, no sentido de realmente ser claro para a pessoa que está consumindo. Eu gosto muito de falar que a formalização é um processo de profissionalização. Então, o ato de se formalizar, ele já alça o empreendedor a uma condição de muito mais credibilidade com o cliente dele. Ele se destrava, ele pode crescer. Ele não precisa ter medo de crescer. Ele emite a nota fiscal, ele demonstra uma organização, ele se encaixa em uma série de políticas públicas feitas para ele. Ele pode buscar produtos, assim, ele está no mapa, ele pode buscar capacitação, consultoria, treinamentos para ele específicos, isso é fundamental. Seja para o ofício, como o seu Antônio ali demonstrou muito bem, o talento dele e a criatividade, mas tem que buscar também o aperfeiçoamento gerencial, se ele quer crescer. E se ele é um empreendedor, ele tem que querer crescer. Ele pode ter as dificuldades e tal, mas um empreendedor mesmo da Gema, ele quer crescer, ele quer evoluir, ele quer se profissionalizar, ele quer melhorar o negócio, ele quer vender mais, ele quer ter mais lucro. E ser empreendedor individual hoje é uma forma de você fazer isso com muito mais facilidade e quase sem custo nenhum, praticamente. Como é que o Sebrae auxilia? O Sebrae é uma instituição que dá consultoria, treinamento, faz uma aproximação com os bancos. O Sebrae não empresta dinheiro, mas ele faz uma aproximação dos empreendedores com os bancos. O Sebrae trabalha políticas públicas. Então, o Sebrae tem hoje 800 pontos de atendimentos físicos. Todo o treinamento para o empreendedor individual é feito a custo zero. O Sebrae hoje tem consultoria que vai no endereço do empreendedor, fazer de 3 a 6 visitas por meio de uma agenda de orientação empresarial, fazer de 3 a 6 visitas em loco. Para o empreendedor conhecer mais isso, esses e outros produtos e serviços do Sebrae, a gente sempre recomenda, liga no 0800 570 0800 e veja qual é o ponto de atendimento mais próximo. 0800 570 0800.
Olha, pergunta do Armando, do Pará, Itaituba. Obrigado, Armando. Obrigado pela sua participação. Tem dificuldades em ampliar o negócio de laticínios por causa da burocracia, ele está dizendo. Difícil contratar um consultor no oeste do Pará, mas ele acaba sempre esbarrando na burocracia. O Sebrae também ajuda a desburocratizar? Ajuda. O Sebrae também trabalha os ambientes regulatórios, é uma coisa mais de longo prazo, mas no caso dele, laticínio aí tem uma burocracia própria que eu conheço bem, que é a coisa dos licenciamentos, da regularidade sanitária, da regularidade ambiental. Para isso o Sebrae também tem consultorias, eu recomendo que ligue lá no 0800 e agende. Não sei se Itaituba tem um ponto de atendimento do Sebrae, mas com certeza hoje o Sebrae chega em mais de 1000 municípios, com ponto de atendimento ou não, com atendimentos itinerantes, com consultorias itinerantes. Então há consultorias, há um projeto, um produto do Sebrae chamado Sebrae Tech, que é específico para isso. O Sebrae subsidia até 90% de investimentos em consultorias que envolvam tecnologia. E no caso dele pode ser que isso resolva. O processo produtivo dele vai ser aperfeiçoado e ele consegue as licenças cabíveis para a expansão do negócio dele. Pode ser uma possibilidade. 0800 570 0800. Ou www.sebrae.com.br. Obrigado, André. Muito obrigado. Obrigado, disponha. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta em segundos. Veja em instantes. Pesquisa inédita mostra a situação do monumento natural da Costa Carioca, as Ilhas Cagarras.